Fala pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao Physioboys. Aqui é um lugar onde a gente fala tudo sobre fisioterapia. Eu sou o Gabriel, sou fisioterapeuta aqui do Rio de Janeiro, formado pela FRJ, me especializei em reabilitação neurofuncional e fiz mestrado em fisiologia com ênfase em neurociência. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre lesões do surf. Deixa eu contextualizar para vocês. Esse tema ele é muito relevante para mim, Gabriel. Eu gosto muito de todos os esportes que usam prancha. Essa é uma paixão minha, eu sou um pouco diferentão, não gosto muito de esporte como futebol, mas os esportes com prancha, eles me fascinam como fisioterapeuta por conta da complexidade biomecânica e por conta da complexidade neuromuscular, de neuroplasticidade que os praticantes têm que desenvolver. Eu ando de longboard, não surfo, mas eu sei o quão é complexo biomecanicamente e neuromuscularmente falando você praticar um esporte como esse. Beleza? O segundo ponto é de que essa live ela tá marcando um ponto de virada aqui no perfil, lá no canal no YouTube, porque a partir de agora a gente vai começar a abordar lesões específicas e como nós fisioterapeutas podemos tratar baseado em evidências essas lesões, para que vocês fisioterapeutas, vocês acadêmicos desde cedo comecem a aprender a como praticar a clínica de vocês baseado em evidência. Por mais que você não trabalhe com nenhum surfista, que você não more nem numa cidade que tenha praia, por exemplo, com certeza você vai ter pontos de identificação dentro dessa live, porque a modalidade do surf ela é uma modalidade no qual a gente encontra várias lesões que nós encontramos muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa prática clínica. Bom, então a partir de agora vocês aqui do Instagram vão começar a ver a minha apresentação de slides, tá bom? O pessoal do YouTube já está vendo a minha apresentação de slides, combinado? Então vamos começar, sem mais delongas, vamos falar agora sobre as lesões do surf. Vocês possivelmente já estão vendo a minha carinha aqui em cima junto com o meu slide, beleza? Então nós vamos começar a partir de agora a nossa aula. Esse conteúdo ele vai ser veiculado para vocês em um tempo reduzido. Essa live ela vai ter em torno de 20 minutinhos, então não precisa sair correndo, fica aqui comigo, vamos em frente. O surf ele é uma modalidade esportiva que remete a tempos muito antigos, né? O primeiro relato do surf vem lá da Polinésia, onde os habitantes eles usavam certas canoas de madeira para se deslocar em cima das ondas, e essa modalidade ela vem evoluindo muito com o passar do tempo. Inclusive, esse ano, nas Olimpíadas do Japão, o surf seria uma das modalidades que seriam exploradas, contudo, com a pandemia do coronavírus, possivelmente a gente vai ter aí esse adiamento, enfim. Cerca de 37 milhões de surfistas hoje em dia praticam essa modalidade em todo o planeta. Nos Estados Unidos, onde nós temos um volume um pouco maior de publicações na literatura sobre a modalidade, nós temos em torno de 3,5 milhões de praticantes e anualmente cerca de 1,25 milhões de pessoas sofrem algum tipo de lesão dentro dessa modalidade esportiva. E dentro dessas pessoas que sofreram as lesões no surf, 91% delas relatam já terem sofrido outras lesões anteriormente. Então, o surf, por mais que não aparente, ele é uma modalidade esportiva que apresenta um índice de lesão relativamente alto, né? 1/3 das pessoas lá nos Estados Unidos que praticam surf sofrem alguma lesão anualmente e 91% dessas pessoas relatam já terem sofrido outras lesões, ou seja, tem uma reincidência de lesões também considerável, beleza? Aqui no Brasil, o cenário ele não é muito diferente não. O Brasil hoje em dia ele é um dos maiores polos de surf do planeta, né? Em 2007, nós já passávamos de 2,7 milhões de surfistas brasileiros. Esse número, como vocês podem imaginar, ele já deve ter sido multiplicado aí várias e várias vezes. Acontece que o ecossistema onde o surfista pratica sua modalidade esportiva, ele é um ecossistema favorável a lesões, né? Nós temos o comportamento do oceano
que muitas vezes é imprevisível e pode ser um fator de risco para a lesão desses indivíduos, areia, corais, rochas, a profundidade do mar, ela também pode ser um fator de risco muito sério para lesões, muitas vezes até graves, como traumas raquimedulares, traumatismo crânioencefálicos. Como a gente vai ver também no próximo slide, normalmente o tamanho da onda ele é diretamente proporcional à gravidade da lesão do surfista, que o surfista sofre. A presença de outros surfistas também pode ser um fator de risco para lesões, visto que grande parte das lesões que são sofridas pelos surfistas são por conta de impacto com a própria prancha. Então, se você tem uma aglomeração de surfistas muito grande, como nós vemos em algumas praias aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, não é tão incomum assim de nós imaginarmos um trauma por conta de choque entre dois praticantes. E cerca de 60% das lesões que acometem esses surfistas são de natureza musculoesqueléticas. E eu não estou falando aqui das lesões teciduais, como por exemplo cortes, abrasões, eu estou falando de lesões como entorses, lesões ligamentares, beleza? Essas lesões teciduais, como os cortes e abrasões que eu mencionei, elas se enquadram nos outros 40%, junto com outras lesões que eu já mencionei, como lesões neurológicas, né? E também uma lesão neurológica que está chamando a atenção cada vez mais dos estudiosos e dos próprios surfistas é a mielopatia dos surfistas, que é uma lesão medular que tem sido estudada e aparentemente ela acontece por conta da permanência durante longos períodos dos surfistas na posição pronada, na prancha, com a hiperextensão da cervical. Bom, as distensões e os estiramentos que acometem o joelho, elas são estatisticamente as mais presentes dentro dos participantes do surf. E quando nós comparamos uma amostra de indivíduos amadores e indivíduos profissionais, como esperado, essas lesões elas acontecem em maior número nos indivíduos profissionais. Até porque, de um tempo para cá, foi desenvolvido um esquema de pontuação dentro dos circuitos profissionais de surf que valorizam as manobras aéreas, as manobras de maior complexidade. Então, os indivíduos profissionais, eles realizam essas manobras com muito mais propriedade do que os amadores, o que os expõe a mais risco do que os amadores. As lesões por trauma, elas acontecem de maneira equilibrada entre esses dois perfis populacionais, mas as lesões por overuse, elas também se encontram em maior número nos indivíduos profissionais, até porque o tempo de exposição deles na modalidade esportiva é muito maior, o tempo de treino, o tempo que eles passam dentro do mar é muito maior. E como nós falamos no slide anterior, a taxa de lesão quando a onda é maior do que o indivíduo, maior do que o surfista, quando a altura da onda passa a cabeça do surfista, é muito maior do que quando a onda ela é menor, beleza? Então nós temos essa relação de proporcionalidade, de quanto maior a onda, maior normalmente é a gravidade das lesões que o indivíduo sofre dentro da modalidade do surf. Bom, então como nós vamos começar agora a falar sobre o perfil epidemiológico das lesões que acontecem dentro do surf, nós vamos fazer isso baseados em uma revisão que foi feita em 2018, levando em consideração a base médica da Liga Mundial de Surf, e foi feito um levantamento de 99 até 2016 de 83 atletas que totalizaram 163 lesões. A idade média desses atletas era de 28 anos e meio e quase que todos eles, 92% da amostra, eram do sexo masculino. A estrutura corporal mais acometida entre os surfistas é o joelho, beleza? Cerca de 28% das lesões que acometem os indivíduos são no joelho, seguido pelo tornozelo, pelo ombro, pelas costas, pela coluna e pelo quadril. A gente pode perceber que hierarquicamente nós temos em primeiro lugar a lesão do colateral medial, do ligamento colateral medial, seguido pela lesão meniscal. Terceiro lugar temos condromalácia e em quarto lugar o LCA é a estrutura mais lesionada no joelho. Quando nós falamos de tornozelo, quase que todas as lesões que acontecem no tornozelo, elas estão relacionadas a entorses ou fraturas, beleza? Maravilha! Quando nós chegamos no ombro, temos
duas principais lesões que chamam muito a nossa atenção, que são as lesões causadas por conta da instabilidade de ombro, né? E as lesões do manguito rotador. Esse, sem dúvida, é o cenário mais claro em relação às lesões que acometem o ombro dos praticantes do surf. Nessa tabela de lateralidade, o que a gente está observando são o número de lesões que acometem a perna de trás do surfista e as lesões que acometem a perna de apoio da frente. Quase que todas as lesões que acometem os surfistas ocorrem na perna de trás. Contudo, existe uma lesão que acomete principalmente o membro inferior de apoio da frente, que é a lesão do ligamento colateral medial. Agora, por que será que isso acontece, né? Por que será que a maioria das lesões acometem o membro inferior que está atrás? Porque isso é esperado. De fato, o membro inferior que está atrás, ele é responsável por gerar mais torque, ele é responsável por gerar mais força de propulsão e durante as aterrissagens das manobras aéreas, ele também é responsável por absorver bastante as cargas mecânicas. Tanto que a maior incidência de lesão no membro inferior de trás são as entorses de tornozelo e também fraturas, beleza? Em relação à tabela de popularização, o que ela mostra? Ela mostra pra gente o índice de lesão antes de 2005 e após 2005. Qual é o relato que nós temos de acordo com a literatura? Antes de 2005, não eram tão populares assim as pontuações, a valorização das manobras aéreas dentro do ambiente, dentro do circuito profissional de surf. A partir de 2005, elas começaram a receber pontuações, quanto mais complexas elas se tornavam dentro do circuito profissional. Então, obviamente, isso começou a expor esses praticantes ao maior índice de lesão, principalmente no tornozelo, beleza? Então, antes de 2005, a estrutura corporal que tinha o maior índice de lesão era o ombro e passou a ser o tornozelo, né? Houve essa mudança de comportamento após o ano de 2005. Em relação às intervenções, essa tabela ela mostra pra gente as intervenções cirúrgicas e não cirúrgicas. O ombro e o quadril são as duas estruturas mais abordadas cirurgicamente quando lesionadas, enquanto o joelho e o tornozelo, normalmente os profissionais da saúde optam por abordar esses pacientes de maneira conservadora, antes de propor um tratamento cirúrgico, mas de uma maneira geral, ombro e quadril são abordados cirurgicamente muito mais do que o tornozelo e o joelho. Beleza? Então, recapitulando, a gente hoje estudou um pouco quais são as partes do corpo mais acometidas durante a prática do surf. Nós estudamos que, em primeiro lugar, nós temos o joelho, em segundo lugar, o tornozelo, depois temos o ombro, seguido de costas, quadril e assim por diante. As intervenções, as abordagens, normalmente são conservadoras, na grande maioria dos casos, para o joelho e para o tornozelo, enquanto o quadril e o ombro normalmente são os segmentos corporais que necessitam de abordagem cirúrgica com maior frequência entre os surfistas. Bom, nós estudamos também que a partir de 2005 nós tivemos um aumento considerável do índice de lesão no esporte por conta da evolução da pontuação, que começou a valorizar bastante as manobras aéreas. Nós estudamos também lesões neurológicas que acontecem durante a prática do surf, muitas vezes correlacionadas com o impacto com o assoalho do oceano, quando estão relacionadas também ao impacto com a própria prancha, né? Lesões medulares, lesões trauma crânioencefálicos. Então, temos aí na live de hoje LCA, cruzado anterior, colateral medial, condromalácia, entorse, instabilidade de ombro, lesão no manguito e lesões medulares, tá bom? Quais dessas lesões nós vamos discutir primeiro? Isso são vocês que vão escolher. Combinado? Bom, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Deixa eu aumentar um pouco aqui a minha tela para a gente se despedir de maneira mais apropriada. Lá no YouTube também. Maravilha. Gente, então, muito obrigado para vocês que ficaram até agora. Como eu falei, essa live ela tem um modelo mais voltado para os vídeos que nós estamos fazendo todos os dias, por isso que ela é um pouquinho mais curtinha. A gente se vê amanhã, com toda certeza. Um forte abraço e tchau.